Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula, né? A segunda lista de exercícios sobre o assunto de curvas de aquecimento. Mais uma vez a gente vai começar falando desse resuminho para a gente esclarecer algumas informações e partir para a resolução da atividade, tranquilo? Bom, vamos lá, vamos tentar interpretar novamente essa curva de aquecimento. Vamos lá, substância pura, né? A curva de aquecimento de uma substância pura, pessoal, é bem simples de ser interpretada. A gente tem que observar a primeira coisa, que é uma curva de aquecimento. Portanto, a temperatura está aumentando, né, com o passar do tempo. E o que é que nós percebemos? Que no início, a substância se encontra no estado sólido, certo? Se encontra no estado sólido. Chega um ponto que ela começa a acontecer a fusão, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Portanto, nesta temperatura de fusão, a gente tem a coexistência do estado sólido mais o estado líquido, beleza? Ok. Concluída a fusão exatamente neste ponto, a gente tem agora a predominância do estado líquido, que é exatamente nessa região, certo? Chegou neste ponto, inicia-se a ebulição, passagem do estado líquido para o estado de vapor, né? E aí, observe que na temperatura que está acontecendo a ebulição, a gente tem um patamar constante, né? Portanto, aqui nós temos o estado líquido juntamente com o estado de vapor predominando durante a ebulição. Concluída a ebulição exatamente neste ponto, a gente tem a predominância do estado de vapor. Tranquilo? Beleza. Isso para uma substância pura. Agora, vindo agora para uma mistura comum. Uma mistura comum, pessoal, a gente observa os mesmos patamares. Estado sólido nessa região, né? Aqui neste ponto inicia-se a fusão e neste ponto finaliza-se a fusão. Agora observem que a fusão começa em uma temperatura e termina em uma temperatura diferente, ou seja, a fusão é em temperatura variável. Aqui nesta região, mais uma vez, a predominância do estado líquido. Chegou neste ponto, inicia-se a ebulição. Chegou neste ponto, finaliza-se a ebulição. Observem mais uma vez que durante a ebulição, a gente tem a predominância do estado líquido juntamente com o estado de vapor, certo? Concluiu-se a ebulição, nós temos a predominância aqui do estado de vapor nesta região. Agora observem, para uma mistura comum, tanto a fusão quanto a ebulição ocorre com temperaturas variáveis, beleza? Ok. Agora nós vamos para as misturas especiais, ó. O que é que nós observamos? A mistura azeotrópica, pessoal, somente a ebulição, ó, que é nessa região, acontecem em temperatura constante. Ela inicia-se na temperatura e termina nessa mesma temperatura. Observe que a fusão, que começa aqui neste ponto e termina neste, ocorre com uma temperatura variável. Em relação aos estados físicos, o mesmo raciocínio usado anteriormente. Nesta região existe estado sólido. Durante a fusão nós temos sólido juntamente com o líquido. Nesta região nós temos somente estado líquido. Durante a ebulição, líquido e vapor, né? E nesta região, após a ocorrência da ebulição, nós temos a predominância do estado de vapor. Ok? Portanto, uma mistura azeotrópica é aquela que tem a temperatura de ebulição constante. Ok? Agora, a mistura eutética, gente. A mistura eutética, como nós podemos observar aí, ó, somente a temperatura de fusão é constante, né? Que é exatamente a passagem do estado sólido para o estado líquido. Durante a fusão, nós temos a predominância do estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Antes da fusão, como vimos anteriormente, somente o estado sólido. Após a fusão, nós temos aqui, ó, o estado líquido predominando e nesse pontinho que eu marquei por último, o início da ebulição. E aí nós temos o seguinte, no final da ebulição, ó,
uma temperatura diferente. Portanto, a ebulição, onde predomina o estado líquido e o vapor, né? A gente tem aí uma temperatura variável. Finalizou a ebulição, temos a predominância do estado físico de vapor aí nesta região. Tranquilo? Então, para as misturas eutéticas, a fusão é constante e a ebulição é variável. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para a resolução das questões. Primeira questão. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento em função da quantidade de calor absorvido por uma determinada amostra. Faça a interpretação do mesmo e marque a opção correta. Ok, pessoal, fazendo a interpretação do gráfico, vamos lá. Olha só. Já sabemos que nessa região aqui ocorre a predominância do estado sólido, não é verdade? Neste ponto aqui, ó, inicia-se a fusão e neste ponto nós temos o final da fusão. Nesta região aqui, nós temos a predominância do estado líquido. Chegou neste ponto, nessa temperatura de 85 graus, inicia-se a ebulição. Ainda em 85 graus, observamos o fim da fusão. E aí, nesta região, a predominância do estado de vapor. Observe que a fusão acontece numa temperatura de 35 graus Celsius e a ebulição acontece numa temperatura de 85 graus Celsius. Então, isso já nos leva a crer que nós temos aí uma substância pura, não é verdade? Então, analisando os itens aqui, nós temos o seguinte. Olha só, item A. A ebulição ocorre a 85 graus Celsius. Perfeitamente, né, pessoal? Aqui de cara, ó, a questão já traz para a gente o item correto. Ó. A ebulição ocorrendo a 85 graus Celsius. Então, para a gente, o item correto seria o item A. Perfeito? Próxima questão. Diz o seguinte. O gráfico abaixo representa o aquecimento de uma substância pura. Já diz para a gente que é uma substância pura. Após sua interpretação, assinale a opção correta. Pessoal, se a gente parar para fazer aqui, ó, a interpretação dessa curva, a gente já sabe aqui o seguinte, ó. Na etapa 1 nós temos a predominância do estado sólido, na etapa 2 nós temos a fusão, aqui na etapa 3, predominância do estado líquido, etapa 4, a ocorrência da ebulição, e aqui na etapa 5, a predominância do estado de vapor. Perfeito? Então vamos analisar os itens, né? Olha só, os itens dizem o seguinte, analisando aqui os itens, vamos lá. Na etapa 4, a substância em questão se encontra exclusivamente no estado gasoso. Não, né, pessoal? Aí a gente observa que está acontecendo na etapa 4 a ebulição. Portanto, nós temos aí a predominância do estado líquido e o estado de vapor. Não é verdade? Ok. Continuando aqui, vamos para o item B. Na etapa 3, a substância em questão se encontra no estado gasoso. Pessoal, se nós observarmos aqui, ó, a região da etapa 3 é a região onde predomina o estado líquido, não é isso? Ok. Continuando. Na etapa 2, está ocorrendo o fenômeno da ebulição. Pessoal, se nós analisarmos aqui a etapa 2, a gente viu, ó, que quem está acontecendo é a fusão. Ok. Vindo agora aqui para o próximo, diz o seguinte. Na etapa número 3, a substância em questão se encontra no estado líquido. Perfeito, né, pessoal? Essa região aqui, ó, é a região de predominância do estado líquido. Portanto, o item correto seria o nosso item D. Beleza? Próxima questão. Após a interpretação do diagrama de aquecimento de um material, que consiste em uma mistura de substâncias, marque a alternativa correta. Então, ele já deixa para a gente bem claro, pessoal, que nós temos aí uma mistura de substâncias. Agora, se nós formos fazer a interpretaçãozinha, ó, do gráfico, a gente vai fazer as seguintes observações, né? Região A, ocorre predominância de qual estado físico? Estado sólido, né?
Região B, ocorrência da fusão. E observem que a fusão inicia-se a 15 graus Celsius e termina em 20. Portanto, a fusão é variável. Região C, predominância do estado líquido. Região D, inicia-se a ebulição a 30 graus Celsius e termina a ebulição nos mesmos 30 graus Celsius, ou seja, a ebulição é constante. E aí, na região E, nós temos a predominância do estado de vapor. Tranquilo? Pronto. Já vimos que a ebulição é constante e a fusão é variável. Gente, quando a fusão é variável e a ebulição é constante, nós temos uma mistura azeotrópica, não é verdade? Ok. Indo para a análise dos itens, temos a fusão ocorre a uma temperatura constante de 5 graus Celsius. Não. A fusão, como nós vimos, ocorre em temperatura variável. Perfeito? B. 40 graus Celsius é a temperatura de ebulição do material. Observem, pessoal, que a temperatura de ebulição é aqui, exatamente 30 graus Celsius, não é isso? Item errado. A transformação de D para E é um fenômeno químico. Não, pessoal, mudanças de estado físico são transformações físicas. Transformações químicas são aquelas que ocorrem através de reações químicas, beleza? Item errado. D. O material em questão é uma mistura azeotrópica, pois seu ponto de fusão é variável e a ebulição ocorre em temperatura constante. Item verdadeiro. Perfeito? Próxima questão. Pessoal, aí nós temos uma curva de resfriamento, né? Que acontece, o caminho inverso. Ela já se inicia numa temperatura bem elevada, tá vendo? Acima de 100 graus Celsius. Portanto, aqui, para uma substância pura nessa região A, ocorre aqui que nós temos a predominância do estado de vapor ou estado de gasoso, dependendo da substância, tá certo? Então, veja, na região aqui, onde nós temos esse patamarzinho constante, nós temos aí, como é o caminho de volta, é o vapor se transformando em líquido ou o gás se transformando em líquido. Quando é o gás se transformando em líquido, a gente chama isso de liquefação. Quando é o vapor se transformando em líquido, nós chamamos isso de condensação. Beleza? Pronto. Então, essa região B, nós temos a ocorrência da condensação ou liquefação. Tranquilo? A região C, pessoal, que fica aqui, neste ponto, nós temos mais uma vez a predominância do estado líquido. A região D, a gente já observa novamente um patamar de temperatura constante. E como nós estamos tendo resfriamento, nós temos aí na região D a passagem do líquido para o sólido, o que nós chamamos de solidificação. Beleza? E na região E, nós temos aí a predominância do estado sólido. Perfeito? Agora vamos para a análise dos itens. A análise dos itens diz o seguinte: a região D representa o processo de solidificação de uma substância. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Como nós acabamos de falar, a região D representa exatamente a passagem do estado líquido para o estado sólido, que nós chamamos de solidificação. Tranquilo? Próxima questão. As curvas de aquecimento e resfriamento abaixo representam. Vamos lá. A curva de aquecimento aí, número 1, nós temos aqui fusão variável, ebulição constante, o que caracteriza uma mistura do tipo azeotrópica, não é verdade? Ok. Aqui no segundo gráfico, no de resfriamento, nós temos aí também, né, a condensação constante e a solidificação variável, o que caracteriza, pessoal, também, uma mistura azeotrópica. É importante vocês ficarem atentos, pessoal, porque a mesma classificação que a gente dá para a curva de aquecimento se repete para a curva de resfriamento, tranquilo? Beleza? Então aí nós temos a representação aí de uma mistura azeotrópica. Então, analisando os itens, nós temos aí o seguinte: representa uma mistura comum. Aí já está errado, né, pessoal?
porque a gente acabou de ver que se trata de uma mistura especial que é do tipo azeotrópica. O aquecimento é de uma mistura eutética, o resfriamento de uma mistura azeotrópica? Não. Ambos representam misturas azeotrópicas, tá legal? B ou C. Uma mistura azeotrópica, pois tem o ponto de ebulição e ponto de liquefação constantes, além da fusão e solidificação serem variáveis. Perfeito o item, pessoal. Então, gente, fica aí a nossa correção para vocês de mais uma atividade, certo? Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem. Até a próxima, se Deus quiser. E outra, não esqueçam lá de dar aquele likezinho para reforçar aí nosso canal, se vocês gostarem, tá certo? E aí a gente se encontra numa próxima aula, beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau.